Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre um tema doutrinário que diz respeito à classificação das prisões em flagrante. Primeiramente, é importante ressaltar o conceito jurídico e doutrinário de prisão em flagrante. O que é prisão em flagrante? Qual a sua natureza jurídica diante do nosso ordenamento jurídico pátrio? Ora, prisão em flagrante é uma prisão processual ou pré-processual, vista como uma prisão como medida cautelar, que vai ser vista pela doutrina como uma exceção ao nosso direito de locomoção, ao nosso jus ambulante, ao nosso direito de ir, vir, permanecer e ficar, que está disposto no nosso artigo 5º da Constituição da República de 88, vislumbrado como um direito e garantia fundamental de todo cidadão brasileiro. Então, a prisão em flagrante, ela é uma exceção ao direito de locomoção, a esse direito e garantia fundamental, segundo a nossa doutrina. Também há alguns requisitos para a realização, para a consecução da prisão em flagrante. A prisão em flagrante, por essa natureza jurídica de medida cautelar, de uma prisão pré-processual, ou seja, uma prisão anterior, prévia a um processo penal propriamente dito, ela dispõe de dois elementos, que é o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. E o que consiste, em que consistem esses elementos, esses requisitos para a consecução da prisão em flagrante? O fumus commissi delicti é assemelhado ao fumus boniuris do nosso processo civil, ou seja, a aparência do bom direito. Mas aqui não o fumus boniuris do processo civil, e sim do processo penal, afeito à matéria do nosso processo penal, que é o fumus commissi delicti, ou seja, a aparência de realização de um crime. E o periculum libertatis seria o perigo em deixar determinado sujeito, determinada pessoa que está cometendo um delito, ou na iminência de cometê-lo, deixá-lo em liberdade. Então, por esse perigo que se vai, então, apreender essa pessoa, ou seja, determinar essa prisão em flagrante. Esses são os requisitos ou os elementos ensejadores da prisão em flagrante. Existe uma classificação doutrinária, como eu já disse anteriormente, como eu já ressaltei, e são 9 as classificações, os conceitos doutrinários. O primeiro deles diz respeito à prisão em flagrante facultativa. Como dispõe o nosso artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode apreender uma pessoa, pode realizar a prisão em flagrante quando está se cometendo um determinado delito ou na iminência de cometê-lo. Esse, então, é a classificação ou a conceituação da prisão em flagrante facultativa, ou seja, que vai ser realizado por qualquer cidadão comum, tendo em vista a realização ou a iminência de cometimento de um determinado crime. Por que a doutrina ela classifica, ela conceitua como uma prisão em flagrante facultativa? Ora, porque é uma faculdade do cidadão comum em realizar essa prisão em flagrante. Não, ela não é obrigatória, ela advém de um exercício regular do direito de um cidadão comum, de todos os cidadãos. Então, dentro dessa perspectiva, ela se torna uma faculdade do cidadão. Já a outra classificação seria a prisão em flagrante obrigatória, a prisão em flagrante também coercitiva ou a que é a realizada pelo agente de polícia, pelas forças da segurança pública. Então, aqui abrange a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Ferroviária, Rodoviária Federal,
todo o nosso sistema, o corpo de bombeiros militar, que também faz parte da polícia militar. Então, todos os agentes de segurança pública têm a obrigatoriedade, têm o dever de realizar a prisão em flagrante quando presenciam o cometimento de um determinado delito. A doutrina fala também sobre a possibilidade de realização da prisão em flagrante pelo juiz de direito e pelo promotor de justiça e defensor público, que são também agentes do poder judiciário, que são funcionários da nossa justiça. Mas a doutrina diz que eles, na verdade, se amoldam dentro da perspectiva da prisão em flagrante facultativa. Então, não seria um dever, e sim uma faculdade dessas pessoas em realizar a prisão em flagrante. Existe a prisão em flagrante, ainda a prisão em flagrante própria, verdadeira, real ou presente, que é aquela em que o sujeito ele está cometendo o delito e é pego em flagrante, ou ele, logo após a prática do ato, sem um determinado espaço temporal, ele é apreendido, ele é preso em flagrante. Esse seria o flagrante próprio. Um exemplo, quando um determinado sujeito ele estiver cometendo o crime de roubo disposto no nosso artigo 157 do Código Penal, ele, mediante violência ou grave ameaça, subtrai coisa alheia móvel para si ou para outrem. Essa é a disposição do nosso artigo 157. Então, suponhamos que o sujeito ele esteja roubando um celular da vítima na rua e ele, mediante violência ou grave ameaça, subtrai esse celular e logo após a sua subtração, ele é preso em flagrante por um terceiro que esteja passando na rua e presencie esse crime. Nesse aspecto, seria uma prisão em flagrante própria em função da imediatidade da prisão em flagrante, de não haver um espaço temporal. Aqui é preciso ressaltar também que houve uma mudança de entendimento do nosso STJ no que diz respeito à consumação do delito de roubo. Inclusive dispondo de uma súmula, que é a súmula 582 do nosso STJ, dizendo que não há que haver a apreensão do objeto roubado por um determinado espaço temporal, ou seja, só com a apreensão da coisa roubada, do produto roubado, já se consuma o crime de roubo. Há que se observar que antigamente, em tempos anteriores, a nossa doutrina ela dispunha que havia que haver uma apreensão por um determinado espaço temporal, que eles chamavam de posse mansa e pacífica da res furtiva, ou seja, do produto roubado. Agora, com o advento, com o surgimento dessa súmula 582, houve essa mudança de entendimento jurisprudencial e sumular, adotando então a teoria da apreensio ou a teoria da mócio, que é quando o sujeito ele rouba ou subtrai a coisa alheia móvel por um curto espaço de tempo, ele já consumou, ele não é necessário esse espaço temporal, essa posse mansa e pacífica da res furtiva. Então, isso caiu por terra. É importante salientar dentro dessa classificação da prisão em flagrante própria. Existe ainda também, antes de
comentar o flagrante impróprio, a prisão em flagrante impróprio, é importante também ressaltar o entendimento jurisprudencial do nosso STJ e STF no que diz respeito ao furto, que também é outro crime patrimonial disposto no nosso artigo 155 do Código Penal, como nós sabemos. Então, há entendimento, inclusive em um julgamento de um recurso especial repetitivo quanto ao crime de furto, que também se aplica à teoria da amócio, dentro da perspectiva da consumação do delito de furto. Então, não é necessária a posse mansa e pacífica da res furtiva também com relação ao furto. A única diferença é que existe a súmula 582 para a aplicação da teoria da amócio no crime de roubo, e no crime de furto há esse entendimento jurisprudencial num julgado de recurso especial repetitivo. Então, há esses dois entendimentos do nosso STJ. Já com relação à classificação da prisão em flagrante imprópria, é aquela em que o sujeito ativo do delito, o criminoso, ele comete o delito e foge. Ou seja, a pessoa, a vítima, um terceiro, uma autoridade policial, ele segue esse sujeito ativo, esse criminoso, e o pega. Ou seja, há essa perspectiva do flagrante impróprio, então, com a fuga do sujeito que cometeu o delito. Dentro desse exemplo que eu citei anteriormente do roubo do celular, então seria de uma outra forma. Haveria a prisão não imediata do sujeito, do criminoso, mas sim mediante a fuga dele, em que haveria uma perseguição e então haveria a prisão em flagrante. Então, esse seria um exemplo de prisão em flagrante impróprio. A doutrina ainda conceitua como flagrante impróprio, quase flagrante, ou também um flagrante ficto. Não, um flagrante irreal, me desculpem. Outra questão que eu gostaria de salientar para vocês é com relação ao tempo de apreensão ou de prisão em flagrante do sujeito, do criminoso. Muitas vezes a doutrina colocava como um requisito para a não consecução da prisão em flagrante o espaço temporal de 24 horas, que aí não se configuraria prisão em flagrante. Esse entendimento ele é errôneo, ele não está correto. Não existe um tempo determinado, um espaço temporal em que se configure ou não se configure a prisão em flagrante imprópria nesse aspecto que eu já ressaltei. Vai ser avaliado nesse sentido caso a caso, cada caso concreto vai ser avaliado para se vislumbrar se houve ou se não houve a prisão em flagrante. Aqui também outro conceito doutrinário importante para se salientar é o que diz respeito à classificação do crime, dos crimes habituais. E o que são os crimes habituais? São aqueles crimes que eles têm uma permanência na sua consecução. E qual que é a consequência dessa permanência? É a possibilidade da prisão em flagrante, dentro da perspectiva da permanência desse crime, ou seja, esses crimes permanentes, que pode ter uma consecução de uma prisão em flagrante. Um exemplo disso é a extorsão mediante sequestro.
o crime de cárcere privado. Todos esses são crimes permanentes que podem ser classificados também como uma hipótese de prisão em flagrante. Ainda existe a prisão em flagrante preparado, provocado, o crime de ensaio ou um delito putativo, que aqui a doutrina dispõe que não há uma hipótese de prisão em flagrante, ou seja, pela provocação, pela preparação do flagrante, não vai haver, é uma hipótese de crime impossível, de um delito putativo, por assim dizer, na classificação dada pela doutrina. Inclusive, existe uma súmula do nosso STF, que é a súmula 145, dizendo que a preparação do flagrante pela polícia determina a realização de um crime impossível pela impossibilidade de consumação do delito. Essa é a súmula 145, relacionando, então, a prisão em flagrante preparada como um crime impossível, do artigo 17 do nosso Código Penal. Existe também o flagrante, a prisão em flagrante presumida, ou assimilada, assemelhada ou ficta, que é aquela em que o sujeito ele é pego em flagrante logo após a realização do delito com objetos, com produtos que façam acreditar que o sujeito foi quem cometeu o delito. Então, dentro do exemplo citado anteriormente, sobre o crime de roubo do celular, o sujeito ele subtrai o celular mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ele foge e tempos depois ele é encontrado tendo a posse desse celular, o que faz acreditar que ele seja quem cometeu o delito de roubo em relação àquela determinada vítima. Também aqui há que se ressaltar que não há um tempo determinado, um espaço temporal pré-determinado para se vislumbrar se houve ou não a prisão em flagrante presumida. Há que haver, se vislumbrar cada caso concreto em cada processo. Ainda a prisão em flagrante forjada, maquiada, urdida ou armada. É aquela em que o sujeito que forjou o flagrante, a prisão em flagrante, ele sabe que a pessoa que está sendo presa em flagrante delito, ela não é o criminoso, o verdadeiro criminoso. Ele quer imputar um crime ao sujeito que não foi cometido por ele. Então, dentro dessa perspectiva, seria uma hipótese de denunciação caluniosa ou um outro crime em relação, ou também o exercício arbitrário das próprias razões, ou um crime de abuso de autoridade, se for cometido por um agente, por um funcionário público. Então, este flagrante forjado, ele não existe crime. Vai haver, então, como a própria classificação dispõe, uma armação para que o sujeito seja preso indevidamente. Aí a consecução de um crime pela pessoa que forjou ou armou esse flagrante e não pela pessoa que está sendo presa. Existe também o flagrante esperado, que é aquele em que os agentes da polícia, eles são avisados previamente de que há o cometimento de crimes. Aqui, o exemplo maior até da doutrina dispõe que nos crimes de tráfico de drogas,
há denúncias anônimas da realização ou outros crimes patrimoniais, crimes de violência doméstica, pode ser qualquer outro crime, mas há o aviso prévio dos agentes de polícia e eles então esperam para que seja realizada essa prisão em flagrante, para a consumação desse delito e que seja realizada essa prisão. Aqui é uma discussão doutrinária, se é uma prisão legal ou ilegal, se é legítimo ou ilegítimo, mas a doutrina majoritária, ela prepondera dizendo que esse flagrante esperado, ele é legal sim, ele é esperado porque há um aviso prévio diante de uma denúncia anônima, por exemplo, então não há uma ilegalidade, como no flagrante preparado disposto na súmula 145 do nosso STF. Também existe o flagrante prorrogado, protelado, retardado ou diferido. Qual é essa hipótese de flagrante? São os flagrantes dispostos em algumas leis esparsas, em algumas leis especiais, como a própria Lei de Tráfico de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, como a Lei de Organizações Criminosas, as leis de lavagem de dinheiro. Todas essas leis, elas dispõem sobre a possibilidade desse flagrante prorrogado ou diferido, que é quando o agente de polícia, a polícia civil, a polícia militar, ela sabe, ela tem ciência da realização de um determinado crime em uma organização criminosa, e o agente de polícia, a autoridade policial, ela pede a autorização judicial para a realização dessa prisão prorrogada. Então, qual a distinção entre o flagrante prorrogado e o flagrante esperado? O flagrante esperado não há autorização judicial, e já o flagrante prorrogado diferido, ou retardado, ele é aquele em que a autoridade policial tem a ciência do cometimento do crime e para uma prisão, vislumbrando a possibilidade de uma prisão maior de criminosos, a autorização judicial nesse sentido para haver, então, também uma autorização legislativa. Então, essa prisão prorrogada ou diferida, ela há uma autorização judicial, uma autorização legislativa em leis esparsas, como eu já ressaltei para vocês, já citei como exemplos. E qual é a finalidade? A finalidade é de haver uma prisão maior maior número de criminosos, por exemplo, se há uma quadrilha, se há uma organização criminosa, então se espera, se prorroga, se difere essa prisão para que haja a possibilidade de apreensão de um maior número de criminosos. É essa a distinção que se faz pela doutrina em sua classificação. Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído para o entendimento de vocês. E até a próxima. Forte abraço.